Sou errada por não ser a mais gentil sobre meu pai ter câncer? Meu nome é Sofia, tenho 22 anos e tenho 2 meio-irmãos mais velhos, um de 25 anos e outro de 27 anos. O homem que me criou como se fosse meu pai descobriu que eu não era sua filha biológica, a meus 2 meio-irmãos são, quando eu tinha 7 anos e prontamente me abandonou e se divorciou da minha mãe. Ele era muito presente até esse momento, inclusive estava treinando minha equipe de futebol quando isso aconteceu. Ele abandonou isso também, e o assistente do técnico teve que assumir. Ele acabou, a não sei como, pagando pensão para minha mãe por mim, provavelmente porque ele era o principal provedor financeiro e sua saída deixou minha mãe e eu em circunstâncias financeiras bastante difíceis. Eu também fui retirada da escola particular que eu e meus irmãos frequentávamos. Ele se casou novamente alguns anos depois com uma mulher que tinha uma filha 1 ano mais nova que eu e prontamente fez tudo com ela que costumava fazer comigo. No segundo ano do ensino médio, alguma organização estava promovendo um baile de pai e filha na ginásio da nossa escola enquanto eu estava pelo campus com alguns amigos, não me lembro bem, e nós vandalizamos o carro luxuoso em que ele chegou. Não é algo do qual me orgulho, mas estou mencionando aqui porque, embora eu tenha pago metade do custo dos reparos, ele generosamente pagou a outra metade e decidiu não processar. Enfim, agora o homem mais velho está com câncer, ambos os irmãos e a enteada estão fora do estado por causa da escola, e a esposa dele está com um início de artrite ou algo assim, não tenho certeza. Ele ligou para minha mãe e perguntou se algum de nós poderia levá-lo para a quimioterapia e trazê-lo de volta. Nós estávamos no carro e ele estava no viva voz, então eu disse que não, que isso é algo que a família faz e ele deixou bem claro que não nos vê como família e desliguei. Minha mãe está fazendo coisas como levar tortas e levá-lo. Eu não tento impedi-la, mas também não a ajudo. Ela recentemente começou a tentar me fazer sentir culpada por isso, dizendo: ele sempre pagou a pensão, ao que eu disse que o valor que ele perdeu com isso era tão impactante quanto um peido ao vento para o velho cheio da grana. Ele não me processou por causa do carro, ao que eu disse que ótimo, ele fez uma coisa boa por mim, então ele pode ter uma torta ou uma carona. Agora meus irmãos e sua enteada vieram de avião e meu irmão diz que ele, não o pai, realmente precisa falar comigo. Eu disse para dizer a ele que se ele tem algo para dizer, eu não quero ouvir e se ele me escrever uma carta, eu não vou abri-la. Eu disse que sinto muito pelo que eles estão passando, mas que ele deixou muito claro que eu não sou da família dele e, portanto, não quero que eles me peçam coisas que pediriam a um familiar. No entanto, eles estão lutando e quanto mais pedem ajuda, mais minha paciência se esgota e mais insensíveis se tornam minhas recusas. Minha mãe recentemente conversou comigo sobre ser a pessoa mais madura. Por favor, não deixem comentários como o verdadeiro problema é sua mãe por trair e cometer fraude de paternidade. Tipo, obrigado por essa, Sherlock, e minha mãe e eu nos reconciliamos. Edição, e minha mãe está me pressionando para ser a pessoa mais madura porque nosso pastor diz que isso terá um efeito curativo na minha alma, ela é muito religiosa. A situação é mais complicada do que o não pai ser um anjo inocente vítima e a mãe decidir fazer fraude de paternidade por diversão. Eu poderia fazer uma postagem separada ou algo assim para explicar, já que isso é anônimo de qualquer forma. Embora as circunstâncias dela não desculpem ou justifiquem suas ações, que ainda foram erradas, ter o contexto completo me tornou mais receptiva ao perdão. Detalhe, e eu concordei em falar com ele e farei isso algum dia deste fim de semana. Vamos ver alguns comentários relevantes e as respostas da dona do post. Se ele é rico, do que ele precisa de você? E alguma pista sobre seu pai biológico? Ele não admite ser rico, ele diz que está muito confortável, haha. Ele não disse nada para mim porque ainda não me ouviu. Não tenho certeza se ele vai me pagar, acho que isso só me faria sentir como ajudante e enfatizaria ainda mais as diferenças socioeconômicas entre nós. Tem um nome e algumas informações básicas sobre o pai biológico. Minha mãe não tem certeza se ele era sequer cidadão dos Estados Unidos. Ele estava trabalhando na construção de uma nova ala da nossa casa. Isso é o que realmente fez o não pai começar a desconfiar de mim. No verão antes de ele partir, fomos de férias para as Bahamas pela primeira vez e meus genes mexicanos se ativaram ou algo assim. Eu fiquei bem morena ao ponto das pessoas assumirem que eu era adotada. Não conseguimos encontrá-lo, então estou bastante certa de que ele está feliz no México sem ter a menor ideia de que eu existo. Mais sobre a relação familiar. Minha mãe tinha guarda exclusiva de mim, óbvio, e o pai tinha guarda primária dos irmãos. Para ser honesta, eu realmente acho que o não pai passou o tempo denegrindo a mãe para os irmãos, o que sim, eu entendo que ela é responsável, os irmãos nunca deixaram de ressentir dela ou o que é direito deles, ele sempre teve dinheiro. Ele tinha melhores advogados. A mãe passou de ser muito envolvida para estar muito cansada por trabalhar o tempo todo. Às vezes ela adormecia cedo no sofá. O não pai não faz isso, ele tem um emprego normal das 9 às 17, ele não trabalha horas loucas. A madrasta não faz isso porque é uma dona de casa. Eu não a culpo por isso, mas acho que eles culpam. Então, eu entendo porque eles ressentem muito dela e eu não fico chateada com eles por isso ou tento forçá-los a se reconciliarem, eu só queria que a mesma cortesia pudesse ser estendida a mim. A dona do post fala mais sobre por que ela se sente traída. Nem houve uma conexão de amor, sim, isso é o que mais me machucou. Ele me amou tanto até descobrir que eu não era dele. É engraçado, ele e a mãe sempre falavam sobre como nos amariam não importa o que, mas acho que eles só queriam criar uma base para nós nos sentirmos confortáveis em ir até eles se fizéssemos algo errado quando ficássemos mais velhos.
Definitivamente, o não pai não estava esperando essa reviravolta quando me disse para sempre sempre, não importa o que, todas as noites antes de dormir. A atualização do relato. Bem, ele faleceu. Desculpe pela longa espera pela atualização. Para ser honesto, eu esqueci completamente que tinha feito essa postagem. A família confessou que todos os pedidos de ajuda eram basicamente planos para nos colocar no mesmo ambiente. Ele estava em cuidados paliativos, o que eu confundi com estar no hospital na minha postagem original. Ele começou basicamente querendo várias atualizações da minha vida, coisas básicas como qual faculdade eu frequentei, qual foi a minha área de estudo, onde eu estava trabalhando agora, se eu tinha um namorado, etc. Ele me perguntou se eu ainda jogava futebol e eu disse que não, não desde que ele me deixou. Ele parecia triste e disse que eu era realmente boa, e eu concordei. Eu o entretive com conversa casual por cerca de 10 minutos, mas deixei claro que eu queria respostas e que a visita seria nos meus termos, então isso foi a passagem para as questões profundas. Eu disse que tinha perguntas para ele e ele concordou em respondê-las. Você sentiu minha falta? Ele pareceu meio ofendido com isso, o que eu achei muito audacioso, e disse que claro que sentiu, e eu retruquei, poderia ter me enganado, e houve esse momento estranho de silêncio, mas decidi continuar. Por que ele me deixou? Ele falou sobre como foi traído pela minha mãe e olhar para mim era um lembrete de que ele tinha sido enganado a criar o filho de outro homem e então eu fiquei chateada. Eu disse a ele que, para mim, eu era sua filha. Talvez não em um teste de DNA, mas aqui, eu apontei para o meu coração. Ele apenas ficou quieto e então disse você não é minha, Sofia. Porque eu, como pessoa, não era mais importante que os resultados do teste de paternidade. Ele pareceu meio chocado com essa também, mas eu queria saber. Ele disse que não, claro que não, não tinha nada a ver com você, mas eu o pressionei para me dizer a verdade, que eu merecia isso e ele disse muito francamente 2 filhos são menos estressantes que 3, Sofia, então sim, às vezes eu ficava aliviado por você não estar por perto, especialmente como um pai solteiro, ok? Mas não há nada que você poderia ter feito para mudar ou superar o fato de que você não é minha filha. Você é uma que eu fui enganado a criar. Você não era minha, e ainda não é, me desculpe, Sofia. Aqui foi onde a lista foi esquecida e eu apenas disse mas você tratou a madrasta como se fosse sua sem problemas e ele disse que era diferente. Eu perguntei baixinho se ela era uma substituição para mim e ele disse que não ia dignificar isso com uma resposta. Eu perguntei se ele não ia se desculpar porque ele me chamou aqui e ele apenas disse que queria que eu soubesse que eu estava no seu testamento. Ele pareceu meio chocado e disse, o quê? E eu apenas repeti. Ele disse ok e parecia realmente triste, e acrescentou que pagaria meus empréstimos estudantis por meio do testamento. Eu disse a ele a conclusão a que cheguei, que perdoar seria coisa gentil a fazer e eu gostaria de poder ter dado isso a ele, mas havia muita mágoa. Ele disse que entendia e eu saí. Última atualização postada até o momento. Muitas informações e contexto tiveram de ser cortados para caber no limite de caracteres do Reddit, então pensei em respondê-los. Minha mãe é frequentemente questionada, e entendo por que as pessoas têm mais curiosidade sobre ela. Tentarei responder tudo da melhor forma possível. Perguntas sobre minha mãe. Por que você a perdoou? Por que está bravo com seu não pai e não com ela? Esta será uma resposta muito longa, então prepare-se. A primeira parte é que, aos 7 anos, ainda não tinha recebido a conversa e simplesmente não tinha capacidade para entender o que estava acontecendo. Eu só sabia que a mamãe estava beijando outra pessoa e, por isso, ela e o papai estavam se separando, mas não compreendia o porquê ou como isso significava que ele não era mais meu pai. Então, como muitos de vocês nos comentários sugeriram, por um tempo foi apenas eu me apegando ao único genitor e estabilidade que tinha. Papai foi embora, mamãe não, era simples. O ensino fundamental foi quando comecei a processar as coisas e a situação realmente ficou difícil. Eu odiei minha mãe por um período e, quero dizer, odiei mesmo. Eu a acusei de arruinar minha vida, disse que a odiava e muitas outras coisas terríveis das quais realmente me arrependo. Nossa relação foi muito estável e tensa, mas nos amamos muito e vou apenas colar um dos meus comentários anteriores aqui porque acho que resume bem as coisas. Quero dizer, é mais fácil porque ela assumiu totalmente suas ações. Pediu desculpas explicitamente e pediu perdão sem esperar que fosse seu direito e se esforçou muito nos últimos 15 anos para tentar compensar algumas das consequências. É muito mais fácil perdoar alguém que te mostra através de suas ações o quanto está arrependido. Ela me ensinou a dirigir. Passou horas assistindo a vídeos no YouTube para poder me ajudar com a lição de matemática. Quando eu estava bêbado, sozinho e com medo na minha primeira festa do ensino médio, foi ela quem eu liguei e que me buscou sem fazer perguntas. Minha vida com ela não foi fácil, mas não trocaria ela pelos pais de nenhum dos meus amigos. Quem você acharia mais fácil perdoar? Alguém que te fez o maior mal, mas teve arrependimento genuíno e tentou reparar ou alguém que te machucou um pouco menos e nunca procurou uma vez sequer? Também li a letra escarlate no ensino médio e isso me fez refletir sobre minha mãe. Em certo ponto, eu estava tipo, quanta penitência é suficiente? Ela merece ser infeliz pelo resto da vida? Quando será suficiente? Sei que para algumas pessoas não há quantidade de sofrimento que ela poderia passar que faria você perdoá-la ou ter uma opinião favorável sobre ela e isso está ok. Ela é minha mãe, não a sua. Além disso, ela é geralmente uma pessoa agradável e muito mais fácil de conviver do que o não pai. Quais foram as circunstâncias atenuantes às quais você aludiu?
Isso também influenciou muito na minha decisão de consertar nossa relação e simpatizar com ela. Quando meu pai teve meu irmão mais velho, André, ele tinha 27 anos. A linha do tempo deles, conheceu-a quando ela tinha 17 anos, começaram a namorar aos 18, namoraram durante o primeiro ano da faculdade e ele a pressionou a largar os estudos durante todo o tempo até que ela finalmente desistiu e se casou com ele no meio do segundo ano, aos 20 anos. Teve o primeiro filho logo antes de seu 21º aniversário. O não-pai isolava dos amigos, fazendo-a cuidar de todo o trabalho doméstico e dos cuidados com as crianças, e quero dizer tudo. Quando eu disse que ele estava envolvido como pai, deveria ter esclarecido nas coisas divertidas. Como criança, você não consegue realmente distinguir entre um pai divertido e um bom pai. Ela também confessou que sofreu de depressão pós-parto e nunca perdeu totalmente o peso das gravidezes, o que o não-pai gostava de zombar publicamente e repreendê-la em particular. Sim, ele pagava tudo, mas era só isso. E sim, entendo explicação, mas não desculpa. Mas o retrato que alguns de vocês estão pintando ela era uma aproveitadora gananciosa que enganou seu marido provedor amoroso e perfeito e cometeu fraude de paternidade porque era má e achava divertido. A verdade é que ela estava miserável e tentou remediar isso estando com meu pai biológico, o que entendo não ser ok, e depois estava aterrorizada de deixar ou mesmo confessar porque ele tinha todo o dinheiro e ela queria uma boa vida para mim, mesmo que tivesse que mentir para conseguir. Ela disse que estava à beira de confessar e ligou para sua mãe, a minha avó, para perguntar se ela e eu poderíamos potencialmente ficar com ela e a vovó estava bêbada quando atendeu o telefone. A própria vovó e sua relação com minha mãe é um assunto completamente diferente. A vovó era uma alcoólatra violenta que perdeu e recuperou a custódia de minha mãe várias vezes, o que levou ela a ser abusada pelo seu pai adotivo dos 12 aos 13 anos, e há muito ressentimento e dor entre elas. Mas minha mãe disse basicamente que a vovó era seu último recurso e, quando ouviu sua voz embriagada ao telefone, perdeu toda a coragem e decidiu aguentar até o amargo fim com meu não-pai. O que me chamou a atenção foi quando as pessoas continuavam dizendo: imagine se a pessoa que você amava te traísse assim, coloque-se no lugar do pai, e a coisa é que eu não acho que ele amava. Eu nem acho que ele realmente gostava dela. A verdade sobre minha mãe é que ela era uma pessoa muito machucada que desesperadamente queria um pouco de afeto e conforto e meu pai biológico deu isso a ela quando seu marido não o fez. Sim, foi errado, obviamente, mas meu coração se compadece dela nessas circunstâncias. Quando ela tinha a minha idade, tinha um bebê e um recém-nascido e era basicamente uma mãe solteira, e eu não consigo imaginar estar no lugar dela. Sua infância a fez ter esse padrão de apego quase desesperado. Suas situações de acolhimento nunca duraram mais do que alguns anos, e por volta da época em que fui concebido, seu casamento havia durado mais do que qualquer situação de moradia que ela já havia tido e ela confessou que sentia essa necessidade de sabotá-lo, fugir dele ou mudá-lo porque a mudança é tudo o que ela conhecia. Mais uma vez, isso não é uma desculpa, apenas eu explicando o que havia mais acontecendo em sua psique do que deixe-me fazer isso por diversão. Obviamente eu condeno suas ações, mas, eu entendo. Eu sou errada por dizer que nunca teria escolhido meu marido como o pai do meu filho? Eu e meu marido, Liam, temos 2 filhos. Atualmente, estou grávida do nosso terceiro, e último. Liam é um marido maravilhoso e um pai fantástico. Eu estava em um brunch, a um tipo de café da manhã tardio, com algumas amigas. Contava a elas uma história engraçada sobre meus desejos de grávida e como Liam havia feito um bolo do zero para mim. Uma amiga de uma amiga, Bianca, disse que eu fiz uma ótima escolha e que ela deveria ter pensado tanto quanto eu ao escolher seu companheiro. Tenho reputação de ser muito minuciosa e pensar bem antes de fazer qualquer coisa, a responsável. Eu disse a ela que nunca teria escolhido Liam para ser o pai do nosso primeiro filho, mas sou muito grata por ele ter sido. Tive muita sorte. Nossa vida antes do casamento foi complicada. Eu estava com outro homem, Dave. Dave era um homem estável e confiável, e estávamos juntos há anos. Dave fez uma nova amizade com Liam. E eu simplesmente não podia suportá-lo. Segundo ele, Liam fazia Dave se sentir jovem novamente e ele estava desesperado para recuperar a sensação de juventude que perdeu por ser responsável desde jovem. Ele passava todo o seu tempo com Liam e outros amigos. Dave ficava até às 2 ou 3 da manhã fora, festejando. Ele gastava todo o seu salário e parte do meu em vídeos de luta livre e jogos online. Comprou uma motocicleta. Usou nossas economias para comprar criptomoedas. Ele raspou a cabeça. A gota d'água foi quando ele gastou $20.000 das minhas economias para viajar. Durante todo esse tempo, Liam foi incrivelmente desrespeitoso comigo. Dave terminou comigo quando pedi que ele parasse de sair com Liam e seus outros amigos. Ele imediatamente foi morar com uma garota sobre a qual eu tinha preocupações. Eu me senti profundamente ferida e, pela primeira vez na vida, senti vontade de revidar. Eu estava miserável, fora de mim, e chamei Liam. Queria arruinar a amizade deles como ele arruinou meu relacionamento. Ele estava irritado com Dave por outra coisa e topou qualquer coisa. Acordei na manhã seguinte percebendo que tinha cometido um enorme erro, mas foi incrível. Infelizmente, minha má decisão me alcançou e eu engravidei. Irônico, pois sempre quis ter filhos, mas me disseram que eu era infértil. Tanto Liam quanto eu éramos contra ter filhos fora do casamento, e tivemos um casamento pequeno.
Eu estava pronta para enfrentar a situação e fazer o melhor possível no nosso casamento, mas, surpreendentemente, Liam se revelou um parceiro e pai incrível. Se foi um erro, foi o melhor erro da minha vida. Bianca ficou muito ofendida quando disse que Liam não teria sido minha escolha inicialmente. Ela disse que eu estava me fazendo de superior. Ela disse que perdeu o respeito por mim e nunca mais falaria comigo. Ela também enviou uma mensagem para Liam contando o que eu disse. O que eu disse foi tão ruim assim. Edição, provavelmente devo ser mais clara, mas sou muito mais franca no Reddit do que aqui. Apenas disse que, embora nos conhecêssemos antes, Liam foi basicamente um caso de uma noite. Meus outros amigos sabem a verdade, porque alguns deles estavam lá quando tudo aconteceu. Dave ficou furioso no início, o que é compreensível. Mas estamos cordiais um com o outro. Infelizmente, não recuperei meu dinheiro. A atualização. Recebi muito mais atenção no meu post do que pensei. Resumindo, Bianca pediu desculpas por ter exagerado e agora estamos bem. Bianca me procurou. Ela estava passando por um momento difícil em seu próprio relacionamento, situação amorosa, e sentiu que eu estava sendo ingrata. Eu aceitei seu pedido de desculpas. No entanto, não espero que tenhamos uma amizade próxima no futuro. Também verifiquei como estava Liam. Como já disse antes, adoro meu marido e não quero fazê-lo se sentir mal. Perguntei a ele se sentiu magoado pelo que eu disse. Ele respondeu que sim, ficou profundamente ofendido e que eu deveria compensar isso com 1000 beijos, mas os juros, a partir de agora. A pior coisa na minha vida agora é meu bebê chutando minhas costelas. Sinto falta de conseguir respirar sem um pé nos meus órgãos. Várias pessoas questionaram como adquiri a reputação de ser uma pessoa cuidadosa quando tomei decisões pessoais muito ruins. Honestamente, sou financeiramente responsável, organizada e uma pessoa preparada de modo geral. Mas dependo de ter uma vida estável e monótona e não estava preparada para ter minha vida pessoal desmoronando. Se penso em como eu era há 10 anos, tinha uma boa quantia de economias, uma carreira confortável e amigos próximos. Também tinha um noivo com quem estava há anos e que se transformou em uma pessoa que eu não reconhecia mais. Alguém que mentiu para mim, roubou de mim e me traiu. Liam na verdade foi quem me ligou depois que Dave terminou comigo. Ele me contou sobre como Dave havia mentido para ele e usado em mentiras e estava com outra mulher. Eu ainda estava em choque. Ele veio até mim para entregar algumas coisas que Dave havia deixado em seu apartamento, caso fossem minhas. Algumas eram minhas, outras eram lixo do Dave. Eu chorei e o culpei, e ele aceitou e se desculpou. Ele me beijou. Eu disse que queria arruinar a vida dele como ele arruinou a minha. Liam via Dave como seu melhor amigo. Ele também tinha problemas de confiança, então mentir estava fora de questão. A amizade deles já estava arruinada, mas eu não sabia disso. Eu não era boa em me vingar, pelo menos não espontaneamente. Não usamos proteção. Me disseram que eu era infértil. Meus 2 parceiros anteriores, a meu ex-namorado e Dave, nunca me engravidaram depois de anos. Eu era ignorante e não me disseram que infértil não significa estéril. Ainda havia uma chance de eu engravidar. Ter um filho fora do casamento é muito incomum e mal visto, ainda mais do que o divórcio. Por isso, casamentos às pressas são na verdade bastante comuns. Estava animada para ser mãe e Liam, para minha surpresa, estava animado para ser pai. Decidimos deixar de lado nossas velhas queixas, ser amigos e criar nosso filho felizes. Posso dizer que comecei a me apaixonar por ele durante minha gravidez, mas isso se solidificou após o nascimento. Foi traumático e eu me machuquei muito. Liam foi um marido e pai muito atencioso. Nos encaixamos tão bem que foi difícil perceber quando ele se tornou minha alma gêmea. Parte do motivo pelo qual eu odiava Liam era que a maneira como expressávamos amor era muito similar. Eu preciso de tempo de qualidade e atenção, e ele precisava de tempo de qualidade e afeto. Não há limite para o tempo que queremos passar com os entes queridos. Dave era introvertido e valorizava o tempo sozinho. Quando Dave estava no meio, eu sentia que Liam estava roubando o meu tempo limitado com ele. Agora, é bom ter um parceiro que valoriza e expressa o mesmo tipo de amor. Estamos constantemente juntos. Liam precisa de pelo menos 1 hora ininterrupta por dia e mais nos fins de semana da minha atenção exclusivamente para ele. Poderíamos passar dias inteiros apenas nos aconchegando e nos beijando. Temos uma parceria igualitária. Eu assumo mais a carga mental em termos de finanças, investimentos, consultas médicas, etc., mas Liam reconhece isso e assume mais a carga física. Ele insiste que eu faço mais, enquanto eu acho que ele faz. Não estou dizendo que um de nós é perfeito ou que nosso relacionamento. Mas estou muito feliz com minha vida. Eu sou errado por terminar com minha namorada depois que ela esperava que eu pagasse por todos no aniversário dela? Eu, homem de 24 anos, e minha namorada, mulher de 24 anos, estamos namorando há 4 anos. No 24º aniversário da minha namorada, há 2 semanas, reservei uma mesa em um restaurante bastante agradável para mim, ela e 4 dos seus amigos. Quero esclarecer de antemão que eu ganho consideravelmente mais do que minha namorada.
Eu pago todo o aluguel e as despesas de serviços públicos do nosso apartamento, enquanto ela cobre as despesas domésticas, como compras e afins. Enquanto estávamos no restaurante, notei como ela e todos os seus amigos pediram alguns dos itens mais caros do menu. Naquela hora, pensei que só estaria pagando pela minha conta e pela da minha namorada, então não estava realmente preocupado. Quando a conta chegou e o garçom perguntou se eu gostaria de dividir a conta, eu disse que sim. Informei ao garçom que o que minha namorada e eu pedimos ficaria por minha conta, e o restante deveria ser decidido entre os amigos dela. A conta totalizou cerca de 1.100 euros. Lembro-me de os sorrisos desaparecerem dos seus rostos assim que eu disse isso. Acabei pagando pela comida da minha namorada e pela minha, enquanto seus amigos pagaram pelas deles. Lembro-me do caminho de carro para casa sendo terrivelmente silencioso. Eu continuava perguntando à minha namorada se algo estava errado, mas ela insistia que estava apenas cansada. E não, ela não estava apenas cansada. Minha namorada acabou me dando tratamento silencioso pela próxima semana. Eu continuava perguntando se algo estava errado, mas ela sempre recusava dizer qual era o problema. O pensamento de que eu não ter pago, sendo culpado, continuava vindo à minha mente, mas eu sempre me tranquilizava dizendo a mim mesmo que minha namorada não seria ingênua a ponto de esperar que eu pagasse pela comida de todos. Perdi a paciência na última segunda-feira e exigi uma resposta dela. Ela acabou me dizendo que eu a envergonhei na frente dos amigos por não pagar por todos. Perguntei por que era minha responsabilidade pagar. Ela disse que, como eu organizei tudo e eu era o homem, eu era obrigado a pagar por todos. Acabamos tendo uma discussão acalorada, e eu acabei ficando na casa dos meus pais pelos próximos dias para refletir. Voltei para casa na última sexta-feira, e a atitude dela em relação a mim não mudou nem um pouco. Quando a confrontei novamente, ela me disse para transferir o dinheiro que os amigos dela pagaram pela comida, e só então ela falaria comigo. Entramos em outra discussão acalorada, e eu terminei com ela naquele momento, dizendo para ela arrumar suas coisas. Ao sair, ela me chamou de garoto sem grana e desejou-me boa sorte para encontrar outra namorada com minha mentalidade de falido. Quase imediatamente me arrependi de terminar com ela naquele momento por algo que, no grande esquema das coisas, é realmente pequeno. Ela me enviou um pedido de desculpas ontem por me chamar daqueles nomes, mas insistiu que eu devia pagar de volta aos amigos dela se eu quisesse fazer nosso relacionamento funcionar. Estou um desastre desde então. Não quero jogar fora 4 anos com alguém que considerava ser a futura mãe dos meus filhos. Eu poderia ter avisado os amigos dela de que não cobriria por eles, e sei que isso é completamente minha culpa. Mas o comportamento dela nas últimas 2 semanas também tem sido bastante preocupante para mim. Mas, novamente, eu a amo demais para que esta situação seja o fim do nosso relacionamento. Só quero engolir meu orgulho e enviar o dinheiro aos amigos dela e esquecer tudo. Eu reagi exageradamente? Devo me desculpar que enviar o dinheiro aos amigos dela? Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.